Ou o senhor quer fazer uma apresentação dela? Não, eu brinco que ninguém dispensa a apresentação. Então, Eu acho por favor. que as principais qualidades sempre devem ser informadas, até para que a gente tenha noção da trajetória daquela pessoa frente àquilo que ela está falando, né? Então, a Jordana, eu vou até aproveitar o slide dela, né? Ela está me ajudando. Ela é presidente da Comissão Hospitalar de Prevenção de Óbito Materno Infantil da MEAC, já há algum tempo, fez residência também na maternidade, tem título de especialista em ginecologia e obstetrícia pela Febrasgo, e ela é talvez aí o principal diferencial que ela tem nesse instante para apresentar essa aula. Ela é tutora nacional do curso de vigilância do óbito materno, infantil e fetal, junto ao Ministério da Saúde, Fiocruz, e tem uma bagagem bem interessante na discussão e no preenchimento adequado das declarações de óbito. E também tem mestrado em Ciências Médico-Cirúrgicas pela Universidade Federal do Ceará, é preceptora da residência e está conosco ajudando já há algum tempo. Seja bem-vinda, Jordana, como apresentadora do tema. Você tem o tempo que o George lhe disponibilizou para apresentar adequadamente aí. Bem, boa noite a todos. Obrigada aí pelo convite, pela apresentação. O Tueto já explicou mais ou menos por que uma obstetra está aqui apresentando uma aula sobre o preenchimento de declaração de óbito. Afinal, nossos plantões são plantões de vida e foi até um dos motivos que eu ter escolhido a especialidade, mas eu acabei entrando, passando um tempo como representante obstetra do Comitê de Mortalidade Infantil do município de Fortaleza, quando eu trabalhei na saúde da família, logo assim que terminei a residência. E foi dentro desse trabalho que passei a fazer esse curso de tutora à distância. Tive a honra de ter como alunos os meus ex-professores, Dr. Carlos Augusto e Dr. Edson Lucena. E quando retornei à maternidade escola, fazendo esse trabalho em cima da comissão hospitalar e sempre fazendo uma aula para os residentes internos sobre como preencher adequadamente a declaração de óbito. Porque foi dentro desse trabalho de investigação do comitê que eu percebi o quanto eu saí despreparada em preencher uma declaração de óbito da minha formação acadêmica e quanto a gente ainda percebe que a maioria dos colegas também cometem muitos erros e se sentem ainda inseguros. Então, para começar, só para ilustrar que a aula é toda baseada no Manual do Ministério da Saúde, infelizmente ainda é só de 2011, sobre o preenchimento dessa declaração de óbito, e agora, mais recentemente, sou com a nota técnica do Governo do Estado do Ceará sobre o preenchimento da declaração de óbito no contexto da pandemia da Covid-19. Ilustrando a importância desse tema, nós realizamos um trabalho de término de conclusão de curso com a ex-residente Priscila Fiuza sobre a qualidade do preenchimento das declarações de óbitos maternos da maternidade escola e identificamos nesse trabalho 66% de preenchimentos incorretos na causa básica da morte. O trabalho foi até ganhador de prêmio. E começando sobre um pouquinho de história sobre a declaração de óbito, até os fins do século XIX existia um modelo diferente para cada país. E só a partir de 1948 é que começou-se a adotar um modelo internacional em todo o mundo, mas apenas uns 2 anos depois é que praticamente todos os países já utilizavam um modelo padrão. E no Brasil, apenas em 1976 é que ela foi padronizada em todo o território nacional. Então, a declaração de óbito ela tem a finalidade de permitir a comparabilidade dos dados, consolidando no Sistema de Informação de Mortalidade, o SIM. É de preenchimento obrigatório nosso, médico, está dentro do nosso Código de Ética. Aqui é só para vocês conhecerem o Sistema de Informação de Mortalidade. Tudo que nós preenchemos na declaração de óbito vai ser registrado aqui nesse sistema por um codificador, um profissional preparado, capacitado,
e que depois a gente tem como buscar dentro do DataSUS todas as informações de mortalidade e nascimento de qualquer município do Brasil. Então, a DO tem por objetivo, né, coletar essas informações de mortalidade, estatísticas vitais e epidemiológicas do Brasil, e a partir daí, lançar políticas públicas de saúde para a melhoria da nossa assistência à saúde, e ela atende a uma lei antiga de 1975, que determina aos cartórios de registro civil que a certidão de óbito, para efeito de liberação de sepultamento e outras medidas legais, seja lavrada somente mediante a declaração de óbito, que é um documento padronizado em todo o Brasil. Então, de onde é que vem aquelas vias que nós preenchemos nos hospitais? Elas começam a distribuição na Secretaria de Vigilância em Saúde, no Ministério da Saúde, encaminha às secretarias estaduais, daí para as secretarias municipais e distritos sanitários indígenas, e daí para as unidades notificadoras, que são os hospitais, o IML, os postos de saúde, o SBO, nós médicos e os cartórios de registro civil. É importante aqui, eu vou falar sobre nós sermos uma unidade notificadora, o próprio médico, porque, por exemplo, eu como médico, tenho um familiar idoso, falece no domicílio, eu já conheço a história crônica dele, e eu quero atestar aquele óbito para poder evitar que o corpo tenha que ir a SBO. Eu posso, como médica da maternidade escola, ir pegar uma via na maternidade e atestar aquele óbito? Não, eu não posso. Eu posso atestar o óbito se eu quiser, mas eu não posso ir buscar essa via no hospital, porque senão aquele óbito vai ficar registrado como óbito hospitalar, e da maternidade escola, como, na verdade, foi um óbito domiciliar. Eu posso, como médico, ir na Secretaria Municipal de Saúde e solicitar 2 vias, 3 vias, e ter em mãos em casa para alguma eventualidade dessa. Então, é de obrigação nós atestarmos todos os óbitos fetais e não fetais ocorridos nos estabelecimentos de saúde, domicílios ou outros locais. Nós devemos evitar o uso na declaração de óbito de termos vagos, como parada cardíaca, parada cardiorrespiratória, falência múltipla de órgãos. Aqui é só para ilustrar a declaração de óbito. Ela é composta de 9 blocos, que a gente tem por obrigação de preencher quase que completamente, pelo menos 6 vezes. E quando é que eu devo emitir uma declaração de óbito? Todo óbito de causa natural ou acidental e ou violenta. Nos óbitos fetais, ou gestação maior ou igual a 20 semanas, e ou feto com peso maior ou igual a 500 gramas e ou estatura maior ou igual a 25 centímetros. Percebam, observem as 20 semanas, certo, gente? Não se atentam só às 500 gramas. 21 semanas e 2 dias, eu tenho que atestar o óbito, mesmo que tenha pesado 450 gramas. Eu tenho que atestar esse óbito. Eu sei que é difícil para nós obstetras entendermos em atestar um óbito enquanto está na barriga da mãe. Por exemplo, chega na maternidade com bolsa herniada, 21 semanas e 2 dias, e eu estou ali conduzindo como um abortamento inevitável, mas quando nascer, eu tenho que atestar o óbito. Dentro desse mesmo manual do Ministério que orienta isso aqui, ele define abortamento como aquela gestação, produto da expulsão ou extração da concepção sem sinais de vida em menos de 22 semanas. Mas, mesmo assim, a gente tem que atestar o óbito quando a idade gestacional é mais do que 20 semanas. Com isso, o Ministério da Saúde quer pegar o maior número possível de óbitos infantis, porque ainda existem muitos cemitérios clandestinos infantis, e também eu posso estar diante de uma restrição de crescimento fetal. Por isso é que eles pedem que a gente se atente mais à idade gestacional do que ao peso. Por exemplo, já aconteceu de uma gestante gemelar sair da maternidade com um feto de 600 gramas dentro de um caixãozinho, e o outro, que foi 450 gramas, ela deixou no hospital porque não foi atestado o óbito do outro.
Então, percebam o nó que pode dar a cabeça dessa mãe, né? Então, vamos sempre nos atentar à idade gestacional para essa emissão de declaração de óbito. E no óbito não fetal, aqui de qualquer criança que nascer viva e morrer logo após o nascimento. Aqui vai ser independente da idade gestacional, independente do peso, independente de quanto tempo ficou vivo. Se 17 semanas manifestou qualquer sinal de vida, chorou, gaspou, movimentou o membro, eu tenho que dar declaração de nascido vivo e declaração de óbito, tá? Aqui é só para vocês conhecerem a portaria, ela que diz que quem atesta esses óbitos é o médico que está dando assistência à mãe, e no caso do nascido vivo, o médico está dando assistência à mãe ou o que prestar assistência ao recém-nascido. Quando é que é facultado ao médico emitir a DO? Né? Naquelas gestações com menos de 20 semanas de óbito fetal, ou feto com peso menor que 500 gramas e ou estatura menor que 25 centímetros. Nesse caso, eu não sou obrigada, mas se for de desejo da mãe sepultar o feto, eu posso emitir uma declaração de óbito. E nas peças anatômicas, quando existe amputação cirúrgica ou mesmo acidental. Aqui é para ter conhecimento para onde vão aquelas 3 vias que nós preenchemos no hospital. A via branca, ela vai ser devolvida à Secretaria Municipal de Saúde. A via amarela é entregue ao familiar do falecido, que leva ao cartório de registro civil. E a terceira via fica no hospital. Então, como é a primeira etapa para a gente começar o preenchimento da declaração de óbito? Você vai procurar primeiro um local tranquilo no hospital, no seu plantão, avisa aos colegas que vai emitir a declaração de óbito para você não correr risco de rasura. Pega um documento do falecido, no caso do óbito fetal, pega um documento da mãe para você não ter erros. Destaca aquele jogo de 3 vias, que lembra que elas são autocopiativas. Então, se você fizer em cima do bloco, você vai rasurar as DO seguintes. Preencher em letra legível de forma, com caneta esferográfica. Nunca assine uma DO em branco. Ela não pode haver rasuras ou emendas. Evitar também abreviaturas. Evitar deixar campos em branco. O manual do Ministério recomenda colocar ignorado, mas aqui eu vou falar um adendo no óbito fetal mais na frente. E ela é composta de 9 blocos, com 59 variáveis. Então, para vocês terem conhecimento, essa numeração é por onde a Secretaria de Saúde identifica para onde foi enviada a DO, e ela possui esse dígito verificador e reduz as possibilidades de fraude. Então, o primeiro bloco é o bloco de identificação do falecido. Você vai começar identificando se aquele óbito foi fetal ou não fetal. Depois vem data e hora do óbito. A data nós temos que respeitar o padrão nacional do Brasil, dia, mês e ano. E a hora, lembrar que é no padrão 24 horas. Parece bobagem, mas a gente já viu registro de hora de óbito de 24 horas. Essa hora não existe. Ou foi 23 horas e 59 minutos, ou foi meia-noite. E, no caso dos óbitos fetais, a data e hora do óbito serão as mesmas do nascimento. Aqui sempre vem outra polêmica. Ah, mas já chegou morto no hospital. Eu não sei quando foi que morreu. Eu não posso atestar quando foi o óbito. É só lembrar, gente, da definição básica de quando é que nós médicos podemos atestar um óbito. É quando eu vejo o corpo. Então, eu só vejo o corpo de um óbito fetal quando ele nasce. Então, a data e hora do óbito fetal serão as mesmas do nascimento. Depois vem cartão do SUS, que hoje ainda não é obrigatório, mas eu acredito que no futuro próximo vai passar a ser um campo obrigatório. A gente já vê que é cobrado nos internamentos das pacientes, essa numeração. A naturalidade é outro campo que é pouco preenchido nos preenchimentos da declaração de óbito. Lembre que se eu estou trabalhando no hospital, numa maternidade em Fortaleza,
naturalidade daquele feto é Fortaleza. Eu estou numa maternidade de Maracanaú, a naturalidade Maracanaú. Mesma coisa Calcaia. Se eu não sei o município daquele falecido, eu vou botar só a unidade da federação, só o estado, e, se for um estrangeiro, o país de origem. O nome do falecido, sem abreviaturas, deve ser escrito completo. No caso de natimorto e recém-nascido, que ainda não tenha sido registrado, você pode colocar só natimorto, sem abreviatura, não pode botar NM ou RM. E também os cartórios, o Ministério recomenda colocar só natimorto ou só recém-nascido, mas os cartórios aceitam natimorto de fulano de tal. O nome do pai, no caso dos óbitos fetais e recém-nascidos, com poucos dias, poucas horas de vida, que ainda não tenham sido registrados, por orientação do serviço social, experiência delas, elas pedem que a gente deixe em branco, porque muitas vezes essa mãe não sabe preencher o nome completo, não sabe o nome completo do pai, às vezes o pai nem é aquele com quem ela quer registrar, nem é aquele que vai adotar a criança. Então, quando chega no cartório, pode dar problema. E se nós escrevermos também ignorado, como o manual do Ministério recomenda, quando chega no cartório, já teve alguns problemas, tivemos que refazer essa separação de óbitos. Então, deixem aberto se você não tem uma comprovação de quem é aquele pai. Ainda no campo de identificação, a idade, no caso de óbito fetal, não precisa ser preenchida. O sexo você só vai preencher como ignorado nos casos de cadáveres mutilados ou aqueles prematuros extremos que você não identifica o sexo, ou mesmo nas genitálias ambíguas. Raça e cor, recomenda-se que você pergunte ao familiar como é que aquele falecido se identificava. A situação conjugal deve ser a que está registrada em cartório. Então, se aquele falecido vinha em processo de divórcio, mas ele ainda está registrado no cartório como casado, você vai ter que colocar casado. Na escolaridade, recomenda preencher em 2 etapas, que é, por exemplo, estudou até a 7ª série, você vai colocar Fundamental 2 e na série colocar 7ª. Nos casos de óbito fetal, você não precisa preencher desde o campo 11 até o 14. E no campo 14, sobre a ocupação habitual, orienta-se que nós respeitemos uma classificação brasileira de ocupações. E, por exemplo, diz que a gente não pode usar só vendedor, só médico, tem que ser médico ginecologista, médico cardiologista, professor de matemática. Se for aposentado, você usa a ocupação anterior, e se for menor do que 5 anos, não precisa preencher. Ele não orienta no Ministério como que nós devemos preencher nos casos de estudante, dona de casa, aposentado ou pensionista. Não existe essa classificação, mas também não orienta como preencher. No bloco 2, vem o endereço do falecido, que no caso do óbito fetal vai ser o endereço da mãe. No bloco 3, vem as informações sobre o local de ocorrência do óbito, que aqui nós vamos colocar se for hospital, o nome do estabelecimento, o endereço, se for via pública, o endereço da via pública. O bloco 4 vai ser de preenchimento apenas nos casos de óbito fetal ou de menor de 1 ano. E aí, se você não estiver atestando um óbito desse, você já vai pular para o bloco 5. Lembrar aqui de preencher a escolaridade da mãe a mesma forma, em 2 etapas, e a ocupação habitual respeitar do mesmo jeito a classificação brasileira de ocupações. E eu vou chamar a atenção aqui nos campos 30 e 31, do número de nascidos, de filhos tidos daquela mãe que você está atestando o óbito fetal, ou menor de 1 ano, não entra o que você está atestando o óbito naquele momento. Por exemplo, a 3ª gestação dela, pariu 2, tem 2 filhos vivos já, e esse agora é um óbito fetal. Então, número de nascidos vivos, 2, perdas fetais, abortos anteriores, 0. E
No 31, a gente já viu alguns erros, as pessoas engolirem o português, a leitura aqui. Número de semanas de gestação, a pessoa lê número de gestação. E nós já vimos 02, 01, tá? E depois é importante aqui marcar em que momento o óbito fetal ocorreu, se foi antes, durante ou depois do parto. É aqui que você se resguarda quando você tem receio de estar testando um óbito que já chegou ao hospital morto. O peso deve ser escrito em gramas e preencher os 4 espaços. Então, foi 435 gramas, 0,435. E o bloco 5 é o grande nó da maioria de nós, né? Primeiro, tem que chamar a atenção no bloco 5, no caso de óbito de mulher em idade fértil, de você marcar no campo 37 em que momento, se aquela mulher é uma gestante, em que momento da gravidez ocorreu aquele óbito. E se não era, se você está testando um óbito de uma mulher de 35 anos que morreu de um câncer de colo de útero, marcar que não ocorreu nesses períodos. Que assim você vai evitar custos ao sistema. Todo óbito de mulher em idade fértil ele é investigado para ver se não se tratava de um óbito materno. Marcar se aquele falecido teve assistência, no caso de óbito fetal. Se eu estou dando assistência à mãe, eu estou dando assistência ao feto. Então, não esqueçam de preencher aqui, sim, teve assistência durante o momento que ocasionou o óbito. Diagnóstico confirmado ou não por necrópsia, esses 2 campos a gente vê muito em branco, tá? E aí, eu já falei, e aí vem o campo 40, a parte 1 do campo 40, né? Que é quando a gente vai registrar todas as doenças, estados mortos ou lesões que produziram a morte ou que contribuíram para ela. E aí a gente tem que entender a definição de causa básica de morte, que vai ser aquela doença ou lesão que iniciou toda a cadeia de acontecimentos patológicos que levaram diretamente à morte. E as circunstâncias do acidente ou violência, que produziu aquela lesão fatal. Então, eu vou raciocinar nesse campo 40, sempre de baixo para cima. A cadeia inicial do evento sempre vai vir na última linha ou antepenúltima linha, se eu só tenho 3 diagnósticos, e eu não preciso passar um traço ou colocar, se só tem um diagnóstico, colocar na linha D, não. Se eu só tenho um diagnóstico, eu vou colocar na linha A. Tento explicar em quanto tempo cada uma daquelas patologias evoluiu e, de preferência, fazer esse preenchimento do lado do CID, com o CID do seu lado. Por quê? A CID-10, embora já tenha a CID-11, o nosso sistema de informação de mortalidade ainda utiliza a CID-10 para a codificação dessas causas. E aí, muitos dos diagnósticos que nós temos o hábito de estar escrevendo no dia a dia não são registrados na CID-10. Por exemplo, síndrome HELP, se você for procurar na CID-10, ela não está lá. E aí, quem muitas vezes codifica isso aí, embora seja um profissional treinado, fez o curso, mas às vezes ele não é da área da saúde. E aí fica difícil para ele entender algum diagnóstico aproximado dentro da CID-10. Então, tentando um exemplo aqui para a gente preencher, um idoso que caiu em casa da própria altura, teve uma fratura de fêmur, fez uma cirurgia para correção, mas depois daí ficou acamado. 3 meses depois, ele teve uma embolia pulmonar. Então, qual seria a causa básica desse óbito, né? Você teria como a causa básica a queda da própria altura, que levou a uma fratura de fêmur e daí levou a embolia. E aí, desse óbito, reforço mais, ele deve ser atestado por um médico legista, tá? Embora tenha ocorrido em casa, porque foi a causa básica, um acidente. Aqui é para ilustrar o que é importante dentro da CID-10 para nós obstetras. Não sai aqui da chamada. Capítulo 15 e o capítulo 16, né? O capítulo 15, que são os códigos que vão sinalizar que foi um óbito materno, e o capítulo 16,
para os obstetras e neonatologistas, se tiver alguém assistindo também, que são os óbitos das afecções no período perinatal. Aqui só alguns capítulos desse capítulo O e do capítulo P, sobre os acometimentos do feto, vai ser principalmente os 3 primeiros capítulos para a gente. E na parte 2, você vai escrever as causas contribuintes naquele óbito. No caso desse idoso, por exemplo, se ele tinha Parkinson, né, podia ter contribuído para a dificuldade de locomoção e ocasionar a queda. Então, você colocaria aqui na parte 2, um diabetes, na parte 2. Depois vem o bloco 6, que são as informações sobre nós que estamos atestando, o nome completo do médico deve ser escrito por extenso, CRM, se o óbito foi atestado pelo médico assistente ou um substituto, lembrar no óbito fetal, se eu estou dando assistência à mãe, você é a assistência do feto. O município só é preenchido pelo SBO-IML. É importante fornecer um meio de contato, pode ser e-mail ou um telefone da instituição, datar, assinar e carimbar. O bloco 7 é de preenchimento só das causas externas. O médico legista vai fazer um breve relato da situação que levou àquele acidente. E os blocos 8 e 9 são de preenchimento do cartório, tá? No 9, você pode atestar um óbito de localidade sem médico, do próprio cartório de registro civil, com o declarante daquele óbito, junto com mais 2 testemunhas. E dentro da pandemia da Covid-19, como é que ficou a orientação para o preenchimento dessas declarações de óbito? Baseado na nota técnica do governo do estado do Ceará, que é orientado pela Organização Mundial de Saúde e Ministério da Saúde. No início da pandemia, a orientação era de que todo óbito suspeito de Covid fosse registrado dentro daquele sistema do SIM, como síndrome respiratória aguda grave, porém observou-se que outras causas respiratórias, né, estavam entrando como Covid, então a orientação é que passasse a substituir esse código pelo B34.2, infecção por coronavírus de localização não especificada. E aí, se o paciente já tem exame confirmado, você, como médico, vai escrever exame confirmado por Covid, ou Covid confirmado, e se for suspeito, você coloca suspeito de Covid. O digitador, ele vai identificar por um desses 2 códigos, se o paciente era já confirmado Covid ou suspeito de Covid. E esses códigos vão ficar na mesma linha. Então, um exemplo aqui, um homem de 45 anos tinha um teste positivo para Covid. Ele teve Covid-19, que em 10 dias evoluiu para uma pneumonia, que depois de 3 dias evoluiu para infecção respiratória aguda, e em 2 dias evoluiu para uma parada cardíaca. Veja que o codificador vai colocar o B34.2, que é para dizer que é uma infecção por coronavírus, e o U07.1, para dizer que foi confirmado por exame. Eu estou mostrando para vocês só para ver que não é aleatório que esses diagnósticos estão entrando no sistema de mortalidade, tá? Esses óbitos estão sendo investigados e eles estão depois sendo mantidos ou excluídos como Covid. Então, uma mulher de 49 anos não estava grávida, teve contato com o paciente Covid. Ela foi colhida o exame laboratorial dela, porém foi a óbito antes do resultado desse exame. Então, você como médico pode escrever suspeita de Covid-19, que em 15 dias evoluiu com ciência respiratória aguda grave, em 9 dias evoluiu para óbito. O digitador do SIM vai colocar o 07.2 e depois, se esse resultado sair positivo, ele vai modificar para o 07.1. Então, dentro na MEAC, a gente criou, dentro dessas normas do Ministério da Saúde, OMS, Secretaria de Saúde, uma orientação de como preencher no caso do óbito materno e fetal. Então, dentro na página MEAC, na aba Covid-19, a gente tem a aba óbito e as orientações do preenchimento da DO. Então, é uma gestante com Covid confirmado, que foi a óbito por síndrome gripal,
Lembra que eu falei que a gente tem que buscar um diagnóstico mais próximo dentro da CID-10? Então, dentro da CID-10, para eu sinalizar que é um óbito materno, eu tenho que procurar um diagnóstico no capítulo O, que são outras doenças virais complicando a gravidez, parto e puerpério. Levou uma pneumonia e levou insuficiência respiratória aguda grave. E eu coloco que essa mulher tinha o exame confirmado para COVID. Se ela era suspeita, eu uso esse mesmo O98.2, gravidez complicada por COVID, aguardando confirmação de exame. No caso de óbito fetal, de gestante confirmada, eu vou usar, lembra que eu falei de usar o capítulo P, que é as afecções perinatais, então é o feto recém-nascido afetado por doenças infecciosas e parasitárias da mãe. E aí eu coloco mãe confirmada por exame, mãe confirmado COVID por exame, ou mãe suspeita de COVID por exame. E se eu tenho um óbito materno de causa materna direta, por exemplo, hemorragia pós-parto, mulher que faz matonia uterina, faz depois uma hemorragia pós-parto, coagulação intravascular disseminada, mas ela tinha um exame confirmado de COVID, e eu não acho que o COVID tenha influenciado nisso aí, ou a gente não sabe ainda se ele vai influenciar nisso, eu vou sinalizar o COVID na parte 2. Colocar exame confirmado, COVID confirmado ou suspeita de COVID. Aqui é só para ilustrar esses dois capítulos, em que a gente vai tentar codificar essas suspeitas de COVID. E agora eu quero abrir para começar a exercitar, proposto aqui os residentes, a Emily, para começar a ler os casos, e a gente pedir a opinião da plateia para ajudar, para treinar aqui. Dá tempo, George? George, Emily. Boa noite. Não é, Jordana? Doutor George que manda. Dá tempo. Dá, sim, pode ir. Boa noite a todos, parabéns, doutora. Eu sou Emily, sou residente do 3º ano de GO na maternidade escola. Vou dar continuidade aqui aos casos que a doutora trouxe para a gente discutir. Então, quando eu terminar de ler, se alguém quiser se prontificar para fazer o preenchimento do caso, pode só tirar o microfone do mudo, tá certo? Uma criança de 6 meses deu entrada no pronto-socorro com história de 3 dias de diarreia, que se intensificou nas últimas 12 horas. Ao exame, ela estava desidratada, prostrada, reagindo pouco aos estímulos, com choro débil. Foi iniciada a reidratação, porém a criança faleceu 45 minutos após a internação. O exame físico revelou, além da intensa desidratação, evidências de desnutrição. Muito bem. Alguém se prontifica? Oi. Eu tinha eu tinha respondido aqui, a Larissa. Eu coloquei no A, eu coloquei choque hipovolêmico, aí B, desidratação aguda, e C, diarreia aguda, e na parte 2 eu coloquei só desnutrição. Alguém mais? Ninguém quer se identificar? Bem, aqui esse exemplo, Larissa, ele está no próprio manual do Ministério, né? Ele identifica que a desnutrição foi a causa básica do óbito dessa criança. Porque o que ele entende? Que se ela não fosse desnutrida, talvez uma diarreia não levaria tão rápido a uma desidratação e óbito, né? E aí ele colocou a causa básica como desnutrição, diarreia, que levou à desidratação. Mas também não estaria errado você preencher dessa forma, não. Mas lembrar que é parecido com aquele exemplo do idoso que eu dei, né? Por mais que tenha muito tempo de acometimento, aquela doença de base, ela pode ser a causa básica que desencadeou todo o óbito. Tá? Vamos para o próximo. Alguma dúvida nesse primeiro? Não está muito aqui no nosso, mas é só para vocês entenderem que, por mais que esteja distante, aquela patologia básica, ela pode ser a causa básica que começou o desencadeamento de toda a cadeia. Próximo.
Caso 2. Gestante com 33 semanas, com história de perda de líquido há 5 dias, é admitida com febre, dor abdominal intensa, com 8 centímetros de dilatação, bolsa rota com líquido de odor fétido. O feto faleceu durante o trabalho de parto. Em revisão de cartão de pré-natal, identificou-se um sumário de urina infeccioso. E aí? Pronto. Eu sou Bianca. Bianca, vamos pensar, só quando tu for responder, pensando o raciocínio, começando do diagnóstico de baixo para cima. Da parte 2 para cima? Não, da parte 2 não, da parte 1, ou da parte D, ou da parte C, Tá. de como vocês identificaram. Certo. Eu sou Bianca, M2, tá? No D eu coloquei infecção do trato urinário materno. No C eu coloquei o ramo, né? Rotura de parte de membranas oculares. No B, coramionite. E no A, a septicemia. Tudo bem. Aí na parte 2, a prematuridade. Pode ser. Também. Só que aí você está testando um feto, né? Óbito fetal, você não precisa colocar prematuridade. Se fosse um recém-nascido de 2 horas, aí você poderia colocar prematuridade. Mas também não está errado. Como é? Não entendi, doutora. É porque você está testando um óbito fetal, né? Então, não precisa a gente colocar prematuridade no óbito fetal. Entendi. Ele faleceu durante o trabalho de parto. Já faleceu durante o trabalho de parto. Então, aqui lembrar sempre que pode ser a septicemia, aí como tu colocou na A. Eu coloquei aqui a hipóxia, porque é muito comum as pessoas colocarem a hipóxia intrauterina, e ela às vezes é definida também como uma causa mal definida de óbito. É como se fosse a gente estivesse colocando parada cardiorrespiratória. Então, o que é importante para a codificação é que a gente coloque se ela foi intraparto ou anteparto, para ela não ficar tão mal definida. Certo? E aí, lembrar sempre, quando você está testando um óbito fetal ou neonatal precoce, de buscar alguma causa materna naquela causa básica. Porque normalmente foi alguma assistência pré-natal, ou foi alguma assistência do trabalho de parto, se ele não era um bebê com alguma malformação grave, né? Que levou aquele óbito. Certo? Dúvidas? Não. Só perguntar, Jordana. Jordana, prestar bem atenção aos códigos, que ela botou o código do P, que foi da criança. Pronto. E esse é código da mãe. Não, estou falando do feto. Gestante de 33 semanas. Mas o óbito está testando o óbito do feto, não é da mãe, não. Tá legal. Tá certo? Só uma pergunta. Eu poderia colocar nesse anterior, em vez de hipóxia, septicemia, como você disse? Pode também, doutora Zenilda, pode. Viu? Ou então infecção intraútero, né? Septicemia eu acho que não ia ficar tão legal, porque eu acho que não tem esse código de septicemia para feto. Sabe? Se você for pegar a CID-10, eu tenho a impressão que talvez não tenha esse código para feto. Se fosse um neonatal precoce, talvez sim. Tá certo, ok. Próximo, Emily. Próximo. Mulher com diabetes mellitus desenvolveu pré-eclâmpsia grave com 35 semanas. Deu entrada na emergência com quadro de descolamento prematuro de placenta. Foi realizada a cesárea de urgência com recém-nascido em estado grave, que foi a óbito em 2 horas. Aí, quem ficou com o caso? Alguém se prontifica a responder? A gente preencher aqui. Ninguém se propõe. Daniel? Alguém? Alexia? Emily, vou responder. É a Temis. Oi, Olá, Temis. Oi, doutora. Eu iria colocar pré-eclâmpsia grave na de baixo, né? Na D. Na D de dado? Prematuro de placenta.
e hipóxia. 3 diagnósticos tem. Tô falhando. Como é que é, doutora? Tem D para 3 C, para B e para A, né? Como é? Repete aí, porque falhou o teu microfone. Pré-eclâmpsia grave, Certo, descolamento prematuro de placenta, certo. hipovolemia e hipóxia, né? Então, e aí você colocaria a hipóxia ou intraparto ou anteparto, né? Poderia ser Talvez pudesse ser intraparto. Ninguém anteparto, sabe né? quanto tem, ou anteparto. Ninguém sabe se esse descolamento começou no momento do parto, né? Anteparto, exatamente. E o diabetes materno? Botaria na B. Na B de bola ou na parte 2? Na parte 2, na parte de baixo. Tá certo, seu Desculpa, na parte de raciocínio baixo. também, viu? Eu coloquei aqui só 3 diagnósticos, para vocês entenderem também que eu coloquei intraparto, porque às vezes essa pré-eclâmpsia se desenvolve logo no momento do parto, né? Tem aquele, mas poderia ser anteparto. E coloquei só 3 diagnósticos para vocês verem que não precisa passar traço embaixo, quando você só tem 3, tá certo? E nem colocar, e que você não precisa preencher todos os diagnósticos, certo? O fato de ter 35 semanas, precisaria acrescentar alguma coisa aí de prematuro, não? Não, doutora Zenildo, quem está testando um óbito fetal, não, foi um prematuro, sim, pode colocar também, prematuridade na parte 2. Viu? Bem lembrado. Tá? Próximo. RDS, 37 anos, G6, para 5 vaginais, usuária de crack, com idade gestacional ignorada, pois não fazia pré-natal. Ao exame físico, tinha uma pressão arterial de 130/80, dor em baixo ventre, 8 centímetros de dilatação, bolsa íntegra e apresentação cefálica. BCF ausente, evoluiu para parto vaginal com feto morto, macerado, pesando 2 quilos, 985 gramas. A rotina pré-eclâmpsia normal e o VDRL 1/128. Quem se habilita? Larissa, Gládia, Laís, Pessoal, Letícia. é fácil, chegou no plantão de vocês. Ninguém? Doutor George, liberou o microfone. Eu liberei o microfone para escolher alguém. Algum voluntário, né? Tu vai determinar quem é o Vou voluntário. determinar um voluntário, exatamente. Eu estou vindo lá de baixo. Ó, Larissa Gládia. Vamos lá, Larissa, libera o microfone. Cadê? Larissa. Sim, deixa eu voltar para o caso, né? Para ela ler. Porque essa daqui eu fiquei com muita dúvida, por isso que eu não me prontifiquei para responder. Mas todos ficamos, viu? O importante, gente, o importante é a gente tentar identificar uma causa, não deixar em branco, não deixar causa desconhecida. É importante a gente identificar alguma causa para que esse óbito ajude na investigação desse óbito depois também, entendeu? Todos esses óbitos maternos, infantis e fetais, eles vão ser investigados depois. E o digitador do SIM depois pode modificar a causa básica desse óbito. Ninguém pode modificar o que nós médicos preenchemos na declaração de óbito, mas a causa registrada lá no sistema de informação de mortalidade, depois da investigação, elas são modificadas. Certo? Então, é porque eu fiquei em dúvida se a causa base seria, no caso, a sífilis não tratada ou o uso de drogas, né? Que poderia acabar levando a uma restrição de crescimento. E aí, toda a insuficiência placentária, que o bebê, na realidade, foi um óbito fetal, né? Não teve BCF ausente, não teve BCF em nenhum momento e tinha um aspecto macerado. Aí eu fiquei em dúvida se, assim, o que entraria na parte 2 e o que entraria na causa base.
entendeu? E aí, Mas o que é que você ia decidir? eu acho que eu começaria com a sífilis, que é, assim, é um título bem representativo, né? Que levaria ao óbito fetal. Tudo bem. E aí, e o usuário, você ia colocar? Eu colocaria como parte 2, né? Uma coisa que importa, é um dado relevante. Isso. Enfim. Muito bem. É por aí mesmo. Sífilis materna, de tempo ignorado, tá? Que levou ao sífilis congênita. Lembrar que natimorfo de mãe não tratada para sífilis é a 4ª definição de síndrome ou de sífilis congênita. Então, se eu tenho um natimorfo de mãe não tratada adequadamente, eu posso te dar o diagnóstico daquela sífilis congênita, mesmo que eu não tenha anátomo patológico. Lembrar que nem todos esses óbitos fetais conseguem o diagnóstico pelo anátomo patológico. Os patologistas eu até convidei, não sei se a doutora Denise está na sala, para poder dar uma opinião, porque eles dizem que é bem frustra a necrópsia de óbitos fetais, é muito mais importante o que é que a gente informa de história clínica do que a própria patologia em si, né? A própria anatomia, a própria estudo da lâmina. Certo. E aí, a usuária de drogas é para a parte 2. Ok. E Mulher só com- mais 2. Mulher com Vai. 25 anos, com idade gestacional de 20 semanas, apresentou dor em baixo ventre e hemorragia transvaginal. 3 horas depois, evoluiu para abortamento espontâneo, sendo submetida à curetagem. No dia seguinte, apresentou um quadro séptico, permanecendo internada por 13 dias. Evoluiu para insuficiência renal, coma e óbito. Alguém? Alguém, pessoal? Senão eu vou ajudar minha Vamos lá, Letícia. Letícia Nacli, vamos lá? Oi, tá dando para ouvir? Eu tô dirigindo. Ô, Letícia, não, então vamos passar para outra. Dirigindo não, porque pode dar problema. Daniel Sobral, tá ouvindo? Ai. Vamos lá, Daniel, resolver isso aí. Sim, vou responder. Quer tentar, doutora Zenilda? Eu quero. Esse eu acho que está mais fácil do que os outros. Aí. Eu acho. Zenilda. Não é porque eu sou aprendiz, e para mim é muito importante isso, porque acaba tudo na minha sala quando vocês não preenchem. Aí o pessoal do serviço social vai lá para eu preencher. Verdade, professora. Eu acho que a causa básica dela aí foi o abortamento. E depois ela teve infecção, que teve o quadro séptico, aí ela teve uma infecção generalizada, ou sepsemia, não sei como seria o nome, infecção generalizada, e teve insuficiência renal, que foi, acho que foi a causa A. Aí teve o sepsemia, né, insuficiência renal, que levou a uma morte encefálica, que ela entrou em coma, né? É. Pronto, é isso aí mesmo. Mas podia terminar em insuficiência renal também, não tem problema. Okay. E por último... Semigesta de 17 anos, 40 semanas de gestação, apresentou o quadro hipertensivo na consulta de pré-natal, sendo encaminhada à emergência e orientada a voltar para casa. Como não melhorou, retornou ao hospital na manhã seguinte, sendo admitida às 7 horas em trabalho de parto e com diagnóstico de pré-eclâmpsia leve. 2 horas após, persistia com picos pressóricos, não foi auscultado o BCF, sendo indicado cesárea. Na indução anestésica, apresentou quadros convulsivos, evoluindo com parada cardiorrespiratória irreversível. O parto não chegou a ser realizado. Você não me chama para resolver isso aí, não. Pelo amor de Deus, que isso aí vai direto para a ouvidoria e para o processo. E aí, alguém se prontifica nessa? Ninguém? A Ayane tá ouvindo? A Ayane tá doida para falar. Tô ouvindo. Tô aqui no SAMI. Eu fiquei com dúvida nessa também.
em relação a uma coisa, porque eu vi que uma da... Tá me ouvindo? Vamos. Perfeitamente. Eu pensei em colocar assim, né, a causa base como hipertensão gestacional, que evoluiu para pré-eclâmpsia leve ou grave, né, que evoluiu para eclâmpsia, e aí evoluiu para... Aí eu fiquei na dúvida na causa final, porque eu tinha visto já que não poderia colocar como... que não seria adequado colocar PCR, né, como causa final, mas até a senhora mostrou em uma delas que dos exemplos foi colocado, né, parada cardiorrespiratória, porque ficava muito amplo. Mas, assim, ela entrou provavelmente em estado de mal convulsivo, e eu fiquei na dúvida na causa final mesmo, se colocaria que ela entrou em insuficiência respiratória aguda, né, porque provavelmente ela entrou em mal convulsivo que não foi revertido. Eu não sei o que eu colocaria na final, mas eu colocaria talvez como mal convulsivo mesmo, estado de mal epilético. Pode ser. Então, ó, eu botaria 3 diagnósticos para eclâmpsia grave, com eclâmpsia, né? Com 17 anos, eu não sei se ela era hipertensão gestacional prévia, foi diagnosticado basicamente na véspera do parto, né? E aí podia ser um edema cerebral ou morte cefálica. Aquele exemplo que eu mostrei é justamente as controvérsias do próprio Ministério, né? Aquele exemplo que está lá na nota técnica do governo do Estado, diz volta parada cardiorrespiratória, quando dentro do Ministério da Saúde diz que você não pode colocar, não deve colocar, né? E aí tem mais um detalhe que às vezes gera dúvida nesse caso aí. Alguém percebeu? Não foi feito o parto, né? Isso, não foi feito o parto. E aí, tem que fazer DO, certo? Ele não chegou a nascer. E aí? Tem que fazer ou não? Não. Não, não preciso fazer, certo, gente? Lembrar aquela mesma definição, só posso atestar óbito se eu ver o corpo. Então, se o feto não nasceu, não tem corpo, eu não preciso. E aqui, nesses 2 últimos casos, lembrar de marcar no campo 37 que a morte ocorreu nessa última no parto e naquela outra do abortamento, no momento do abortamento. Né? Bom, era isso. Vou mostrar aqui para o doutor Edson e para o Felipe que o Sertão Central também tem suas belezas. E obrigada. Muito bem. Competição agora de... Foi ótimo. Se ainda tiver dúvidas... Tem tilápia lá? Tem muitas. Doutora Jordana? Oi, doutor Mauro. Boa noite. Eu queria só fazer um lembretezinho aí, que nos casos de peças anatômicas, não há necessidade de DO, né? Faz-se o relatório cirúrgico para entregar lá no cemitério, para fazer a inumação, né, da peça. Né? E outra coisa, chamar a atenção que muitas vezes o paciente falece de uma consequência de uma morte violenta, uma queda, por exemplo. Aí o paciente ficou internado, foi para casa, tal. Depois ela teve uma pneumonia, tal, volta para o hospital e morre de uma pneumonia, uma insuficiência respiratória. Então, esse caso aí não é para a gente dar o atestado, tem que ir para o ML, porque a causa básica foi a queda. Então, é importante, causa de morte violenta. Tá certo? Só chamar a atenção disso aí. Tá? Com certeza. Esse é o exemplo que eu dei do idoso, né? Que caiu, morre 3 meses depois. Exato. Mesmo no domicílio, é o médico legista que tem que atestar. Tem que ir para o IBM, exatamente. Mais algumas dúvidas aí no chat? Jordana, só uma coisa que eu não sei se vale a pena falar, é principalmente quando a família quer que faça a necrópsia ou não quer que faça a necrópsia do feto. A questão de você dar o atestado ou não dar. Como é que fica isso? Você tem que dar, você não tem que dar, você dá quando o pessoal volta da necrópsia ou não dá, o pessoal da necrópsia é que dá. Como é que fica esse negócio do atestado? Tudo assim, a gente tem por obrigação fornecer essa declaração de óbito, né?
O que é que eu, normalmente, o que é que eu faço? Os meus plantões, eu vou conversar com a mãe e falo, olha, provável causa de óbito desse seu bebê, pode ter sido essa sífilis que você não tratou, pode ter sido essa sua pressão alta que chegou aqui. Se você quer mais informações, que é algo mais detalhado, a gente pode mandar esse corpo para a necrópsia. Senão, eu vou atestar o óbito como uma dessas causas. Lembrar que quando chega na patologia, na necrópsia, que elas às vezes sabem que vai ter que abrir o corpinho e tudo, elas acabam desistindo. E aí o médico do SBO ou da patologia acaba dando o mesmo laudo com as informações que nós damos do hospital. Então, é facultado a ela a necrópsia, mas não é obrigatório que vá para a necrópsia esse corpo, entendeu? Inclusive, agora, na pandemia, a gente está proibido qualquer necrópsia. Então, procurem uma causa nas histórias das pacientes. Se não tem segurança em colocar aquilo como causa básica na parte 1, informam uma patologia, pelo menos na parte 2, para poder, pelo menos, ajudar nas investigações dos óbitos depois, né? Deu para entender, doutora? A doutora Zenilda, em caso de morte clínica, quer dizer, a necrópsia tem que ser autorizada pela família, né? Isso, mesma coisa do fetal. Pode, diferente do IML. Ou foi morte violenta, o corpo passa a pertencer ao Estado. Então, obrigatoriamente, vai para a necrópsia. No caso de morte clínica, aí, se a família não concordar, não tem como mandar para a necrópsia. Mas é porque, às vezes, Jordana, isso é assim, só uma diferenciação, talvez até para os residentes ou para os outros plantonistas. Quando a paciente diz assim, não, eu quero necrópsia, aí nós que estamos no plantão não damos o atestado. Vai para a necrópsia, para a patologia que dá o atestado. Aí essa mãe desiste da necrópsia. Não, vai ter que abrir meu bebê, eu não quero mais não. E isso é que vai lá para a minha sala, por quê? Porque aí no outro dia o plantão, logicamente, quem fez o parto já foi embora. Já foi embora. E aí, o que vai acontecer? A mãe diz, não quero necrópsia não, porque a minha família disse que não quer, que enterra logo, tal. E aí, qualquer pessoa pode dar isso, ou só mesmo quem fez o parto? É essa também a questão. O ideal é ser o médico que fez o parto, né? O médico que viu o corpo, aquele que atestou o óbito, né? O ideal mesmo era que chamar o colega, o obstetra que fez o parto, e ele fazer a declaração de óbito. Eu sei que muitas vezes as diretorias dos hospitais acabam fazendo essas declarações para evitar esse inconveniente do colega, mas o correto é atestar o óbito quem viu o corpo. Então, doutora, mesmo que no prontuário tenha registro de mais de um profissional da equipe que estivesse monitorizando aquela paciente, e estivesse lá presente, descrevendo a questão do óbito, eu não estaria respaldada se eu pegasse esse prontuário depois, como no caso da doutora Zenilda. Se você deu de alguma forma assistência, né, você estava no plantão também, deu de alguma forma assistência, você pode também ajudar naquela equipe, né? Mas o que não é correto é que sejam os diretores dos hospitais estarem atestando esses óbitos, porque eles não participaram. A sequência é essa, né, doutora? Médico assistente. Não tendo médico assistente, não sendo possível localizar, aí pode ser indicado o médico do plantão ou um médico indicado pela direção clínica para dar o atestado. Agora, tudo isso baseado em documentos, né? Porque ele não viu o corpo, né? E se ele tiver dúvida, não dá, manda para esse SBO. Doutora Jordana, surgiu uma dúvida aqui no chat com relação à licença maternidade. Em quais condições, né, do óbito materno? Pronto, do óbito fetal, né? Pronto, eu esqueci de falar. Lá naquele óbitozinho de 20 semanas, 21 semanas, que eu atestei um óbito fetal, aquela mãe, ela vai ter direito à declaração, à licença maternidade de 4 meses, como todas as outras. Certo? Então, a importância disso, a gente atestar esse óbito. E também, naquele registro da ocupação, lembrar que as pacientes agricultoras, elas recebem um benefício do governo, né? Por isso, a gente também preencher
adequadamente esses campos. Deu para responder? Deu demais. Mais alguém? Quando o óbito ocorre no transporte do SAMU ou então da ambulância, tá no percurso, ou seja, de um município para outro, exemplo, tá? E esse transporte pertence ao hospital anterior. Aí vai para um hospital de grande porte, tá? Ocorre o óbito entre esse percurso e chega no hospital final já morto. Como é que vocês estão preenchendo a declaração de óbito? Quem está preenchendo? Aí, Lindélia. Gente, a Lindélia, ela é da Secretaria de Saúde do Estado, faz o preenchimento, faz a codificação dos óbitos do Estado, eu convidei para a aula. Lindélia, aí quem é para... Na verdade, esse óbito não é... Esse paciente não é para vir sem médico, né? Então, o médico vai acompanhando na ambulância e o local do óbito vai ser ocorrido em via pública, né? Ambulância ou no caminho. Não é isso, doutor Mauro? Doutor, é o seguinte, a responsabilidade do médico que transferiu só termina quando chega no outro médico receptor, tá? Enquanto o outro médico não receber, a responsabilidade é de quem mandou. Então, se nesse carro havia um médico e ele constatou óbito, ele pode dar atestado com médico da ambulância. Se não, retorna o corpo para o hospital de origem e lá quem dá o óbito é o médico que transferiu. Certo? O que recebeu já o caso em óbito, ele não tem direito a dar o atestado, porque ele já recebeu o paciente em óbito. A responsabilidade aí é de quem mandou. Perfeito. Mais alguém? Jordana, parabéns, foi ótimo. Cumpri, falei muito rápido. Não, foi muito bom. Falou rápido, não. Agradecer também aos residentes que se prontificaram, os que atenderam ao nosso chamado e a participação brilhante também do Dr. Malvio. Doutor Jordana, eu acho que essa exemplificação dos casos clínicos foi fundamental para fechar a sua aula. Excelente, viu? Parabéns, porque o que a gente vê, na verdade, é muita causa de parada cardiorrespiratória, né? Disfunção múltipla de órgãos, né? Assim, que não deve ser assim, né? Aí, por favor, residentes, não preencham mais óbito fetal com causa desconhecida. Desconhecida. Identifiquem uma causa materna ali. Nem que vocês coloquem na parte 2. A causa materna. Jordana, ainda tem... Lembrar, Jordana, bem que também não pode colocar siglas, né? Sim. No atestado. Isso, eu falei. Não pode botar NM, RN de fulana de tal, NATMO, NM... Não, digo no próprio atestado. Colocar, por exemplo, IRA pode ser 2 significados. Não, abreviação não. Abreviação, as siglas. Não pode abreviar. Isso. Nem rasurar. É muito importante porque... Quando chega para codificar, tem muita dificuldade para exatamente identificar que diagnóstico é esse. E também colocar a letra mais legível. A nossa dificuldade também na Secretaria de Saúde é quando chega esses atestados de óbito com a letra tão... que a gente nem entende qual é o diagnóstico, aí fica difícil exatamente para a gente determinar qual o código para aquele diagnóstico. Por isso que tem letra de forma, né? Letra de forma legível. E também, se tiver rasura, gente, você não pode rasgar aquela via, viu? Você tem que devolver aquela via para a Secretaria de Saúde. Certo? Oi, doutor Mauro. Era só chamar a atenção mais um pouquinho. É que a responsabilidade do preenchimento do óbito é do médico. Ele pode até pedir alguém para preencher, mas na hora que ele assina, ele fica responsável por tudo que está ali. E qualquer erro que houver no preenchimento da DO, isso para reverter depois, se ele já foi registrado no cartório, isso dá uma confusão jurídica danada, né? Então é importante que o médico, mesmo outra pessoa preenchendo, serviço social, que às vezes tem lugares que é assim, pede para conferir o nome da mãe, conferir direitinho, porque isso dá um problema miserável. Né? Por isso a importância da gente deixar um meio de contato lá no fim que ele pede, né? Ou um e-mail, ou um telefone da instituição, até para você buscar as informações com você, para esclarecer melhor se for preciso.
Outra coisa, Jordana, você falou que tem que assinar e carimbar. O carimbo do médico, ele não é essencial, não há, porque já tem o nome do médico, tem o CRM dele ali. Quer dizer, o carimbo é quase que, né? Doutor Maurício, porque o importante é que ele assine. deixava. Sim, Só que o manual do Ministério, ele diz que a gente carimbe. Ali naquela guia diz que a gente não precisa carimbar, né, na própria DO, mas o manual diz que a gente carimba. Foi por isso que eu falei. Se você for ver o manual, diz que a gente faz algumas coisinhas diferentes do manual. Eu sei. Eu digo que é porque no Código de Ética, se você põe o seu CRM, eu posso fazer um receituário e botar meu nome, assino e boto CRM tal. Então, aí eu dispenso o carimbo, porque eu estou tendo meu CRM. Mesma coisa da Mas se há uma determinação do Ministério, só vai ter o nome do médico lá, já tem o carimbo, até o CRM para identificar quem é o médico, né? Tá bom, muito bem. Parabéns. Só lembrando, né, Mauro, que às vezes o nome do médico não está bem legível. Aí é a história da letra legível, né? Aí e aí fazem aqueles garranchos assim, que aí ninguém sabe quem foi, aí fica com carimbo, é a coisa melhor, porque tem lá escrito. Aí tá certo. Aí para evitar essa dúvida, mas a obrigatoriedade era do médico escrever legível, né? Aí... Isso. Ok, doutora. Sim, doutora. Outra coisa, que você falou uma coisa importante. Naqueles casos de abortamentos, né, que estão fora daqueles parâmetros, 20 semanas, estão abaixo. Sim. E se a família quiser, você falou que é facultado ao médico, dá a DO, para que haja a inumação daquele corpinho, né? Se a família assim quiser enterrar e tal. Então, podemos dar isso aí, não tem problema. Isso que a se família for fetal, né? Porque se fetal, nascer claro, vivo, né? se nascer vivo, mesmo que seja 17 semanas, 18 semanas, nasceu vivo, você vai ter que fazer declaração de nascido vivo e declaração de óbito. Se a família exigir que, né? Geralmente não precisa, porque está abaixo dos parâmetros. Não, mas vivo tem, doutor Mauro. Não, vivo. Eu estou falando do feto morto. Do fetal, né? Fetal. Perfeito. Parabéns, Jordana. Em relação ao fetal, tem que levar também em consideração o registro civil. Até que semana ele aceita para fazer o registro. Que, se não me engano, menos de 20 semanas, ele não faz o registro lá do óbito fetal no cartório. Não sei se houve mudança agora atualmente. Mas para que a família faça a inumação daquele corpinho com menos de 20 semanas, há necessidade o cemitério que haja uma DO, né? Que haja certidão de óbito. Né? Senão, como é que vai enterrar? Como é que o cemitério vai enterrar o corpo? Se a família quiser realmente levar o corpinho e tal para... Né? Então, ok. É facultado ao médico dar essa DO. E o cartório tem que registrar para poder enterrar. Ótimo. Pessoal, só um leve lembrete aqui, breve lembrete. A aula da semana que vem, nós tivemos que mudar o dia de domingo para segunda. Excepcionalmente vai ser a segunda, dia 3. Aula com a doutora Denise Bruneta, nossa hematologista. Uso racional de hemocomponentes e hemoderivados, no mesmo horário, aqui no mesmo canal. Por conta da palestrante no domingo, a gente botou na segunda. Tá ok? Beleza. Pronto. Boa noite a todos. Mais alguma observação, Clédio? Parabenizar a Jordana, agradecer a colaboração do Dr. Mauro com excelentes complementações, agradecer a presença de outros participantes, como a Lindélia, se eu não me engano, eu vi também a Rosalete. Eu acho que esse é um tema que devia, inclusive, a gente devia ter convidado os outros residentes de neonatologia, de mastologia, porque isso perpassa toda a formação do profissional. É um tema que, apesar de as pessoas não se interessarem muito, mas como o próprio trabalho que foi orientado pela Jordana, o trabalho de conclusão do curso, é muito interessante você perceber que 66% das DOs preenchidas na maternidade escola estavam incompletas.
Então, veja como nós temos necessidade desse assunto ser passado para os formandos, ser passado para a residência, e mesmo depois que você se forma, é importante, de vez em quando, rever o tema, porque a legislação muda, vem alguns ajustes e você precisa também estar se atualizando no tema especificamente. Então, agradecer a todos pela participação. Até segunda, né, George? Mudou a data aí por conta da doutora Denise. E uma boa semana a todos. Boa noite. Boa noite, parabéns, Jordana. Obrigada. Parabéns, Jordana. Foi ótimo. Obrigada. Espero ter sido esclarecedor. Tchau, boa noite. Tchau, doutora, boa noite.